Pois se você ouviu Carnitrix. Acho que eu já devia... Como assim Carnitrix? Eu vou ver a história do Carnitrix inteira. É que eu não sei, então bora lá que depois eu vou tentar fazer uma animação igual. ter falado disso há um tempo e finalmente a gente voltou a fazer os vídeos de Ben 10 no canal. E voltando aqui com uma creepypasta de Ben 10 que se aproveita de uma parte da série de Ben 10 clássico, trazendo um conceito muito mais bizarro, como a lore sinistra envolvendo Ben 10. O famoso Carnitrix. A história foi criada pelo Cannibal 009, que mostra curiosidades sobre esses aliens modificados de Ben 10, e com a ajuda do Foscra, que ajudou a animar as cenas que mostram partes importantes desse ponto da história, torna algo interessante e muito legal de se ver, e uma curiosidade importante aqui no universo do Ben 10. Gente, seria uma versão creepypasta? O Ben, ele faz isso mesmo? Ele, tipo assim, mata o pessoal? Por querer? Por querer mesmo? Expandindo muito mais esse multiverso. Então, se você quiser ajudar o canal de verdade, mete um dedo no like e também assiste o vídeo até o final, sem mais enrolação. Bora lá! O Carnitrix, ele se apoia numa ideia de multiverso de Ben 10, já que, como a gente sabe, o conceito de universos paralelos e linhas do tempo diferentes é algo bem apresentado na lore principal, tanto que em Omniverse a gente tem 2 episódios totalmente centrados no conceito do multiverso, com um paradoxo, uma guerra multiversal. Peraí. Guerra multiversal que eu, tipo assim, só tô no Ben 10 ali em Força Alienígena, gente. E eu não assisti Ben 10 Omniverse nunca. Então teve uma guerra aí. Mas para pra pensar, se o Carnitrix, como eu disse, o Ben 10 pode controlar, não sei, gente. Não sei se pode controlar porque o Ben é do bem. Pera, Ben é do bem. Ben é do bem. Deu um bullying na minha... Mas pelo menos não foi maldade. Ele pode... Se ele estiver fazendo isso, é uma versão dele, só que feita pelo Azimuth, que eu sei quem que é o Azimuth, eu já assisti um filme só, onde apareceu o Azimuth, que é sobre que ele criou o Omnitrix, certo? Ele é o criador, eu acho, do que eu ouvi falar. Filme, não sei, não lembro muito, mas disse que ele é o criador do Omnitrix. Então ele era do mal? Porque ele era do mal ou não foi o Azimuth que criou? Ou foi o Vilgax? E vários conceitos interessantes introduzidos. Mas antes de começar aqui a falar sobre o Carnitrix em si, a gente tem que contextualizar o que é o Omnitrix, já que o resumo pelo conceito principal da obra é o Omnitrix ser um aparelho para criar a paz interespécies, criado pelo Azimuth, que basicamente é um alien da mesma raça do Massa Cinzenta, do ser mais inteligente. Então provavelmente ele era do mal. Provavelmente ele era do mal. Em 5 galáxias, um relógio com o poder de se transformar no ápice de qualquer espécie com DNA armazenado dentro do relógio e até podendo captar mais análises de DNA e utilizar essas formas, se tornando uma ferramenta de paz ou também, em outras ocasiões, de guerra. Mas aqui dentro desse universo, tudo aconteceu de um jeito meio errado. Mas dentro desse universo, ele continuava sendo muito inteligente, mas diferente da lore explicada em Omniverse sobre o Azimuth ser tão inteligente o suficiente para não conseguir ser ruim em qualquer dos milhares de universos e linhas do tempo possíveis. Aqui parece que não se aplica muito bem. O Azimuth desse universo, ele odiava qualquer raça que não fosse a sua, sendo obcecado por um governo e tirania. Sendo mais ou menos a ideia base dos soberanos lá de Alien Force, uma raça totalmente voltada para o conceito do alemão de bigodinhos, se vocês me entendem, que pensava que sua raça era a mais inteligente do universo. A única coisa que cabia ao resto das espécies era o extermínio, mas os companheiros do Azimuth sabiam disso, mas eles acreditavam na melhora dele como uma pessoa. Infelizmente não foi o que aconteceu. O Azimuth, ele criou o Omnitrix como um aparelho para escravizar e subjugar qualquer raça alienígena, mas quando ele terminou... Meu Deus! Então o Azimuth era certeza do mal. Se ele é o ser mais inteligente da galáxia, por que ele criou isso? Eu sei que ele queria... Pelo que eu sei, só da história, ele não gostava do pessoal. O Ben conseguiu matar um monte de pessoas que ele conseguiu. E virou o Alien X, por causa que tá na capa do vídeo. Ai, gente, desculpa. E significa que o Ben, ele tá controlando. Por causa como ele vai escolher o Alien? Assim como o protótipo lá do clássico, ele era defeituoso e também muito instável, sendo muito perigoso de usar. Aqui, sim, isso foi levado a outro nível. O relógio, ele não permitia ao Ben se transformar quando ele quisesse, mas sim quando ele detectava uma ameaça, mesmo que não fosse realmente
só quando ele sente ameaça. Nossa, que maneiro. Não é maneiro porque ele ia matar o bicho, não. Mas, tipo assim, se a gente pudesse virar o Alien, falar assim, XLR8, a gente transformasse sem mexer, aí seria bom. Algo muito perigoso, só a proximidade de alguém perto do usuário já fazia com que o relógio se ativasse. Ele transforma o usuário com um processo infernal, com o portador ficando incapaz de fazer qualquer coisa e assumindo sua forma primal e mais raivosa. Como a criação do aparelho foi um fracasso total, o Azimuth ele acabou tirando a sua vida, e Tetrax, junto com o Vilgax, que esses são um tipo de encanadores assim do universo, eles estavam procurando o Azimuth para prender ele junto com o relógio pelos seus crimes contra a galáxia, mas quando eles encontram ele já sem vida junto de uma carta que dizia: se não for eu causando dor e agonia, alguém o fará. Antes de morrer, o Azimuth ele enviou a sua criação para um planeta que, nas palavras dele, era uma raça tão fraca que se corromperia facilmente com o poder do Carnitrix, como já era de se imaginar, como em outros milhares de universos. Quem encontrou o relógio aqui é o Ben, e infelizmente a partir do momento que o Ben acabou recebendo o relógio, todo o caos iria estar prestes a começar. Quando a Gwen encontra o Ben no meio da floresta, ele acaba ativando o processo de transformação sem querer, com um processo totalmente terrível e doloroso, diferente da série original, onde o processo de se transformar é totalmente indolor e rápido, com o usuário sentindo como se fosse uma agulhazinha, ou nem isso. Aqui não, o processo é completamente diferente. O Carnitrix ele passa por um processo de mutação, a pele do Ben se rasga, os seus ossos e órgãos internos se explodem, os ossos se quebram, e tudo isso consciente, vendo a visão do alienígena. Ai, tu senti dor? Quando a gente ouvir isso, a gente sente dor. Ao ser transformado, mas sem poder fazer nada a respeito. O relógio ele transforma ele na forma mais primitiva e irracional. Como ele não tá controlando seu próprio corpo, diferente do Omnitrix, ele não o alien controla. selvagem aniquila tudo e mata tudo na sua frente, e não tem nem como dizer o que acontece depois disso. Ele finaliza Gwen numa cena horripilante. Enquanto saindo dali, ele encontra o Max, o tipo de dispositivo. A Gwen virou churrasco. Mais uma vez, transformando ele num tipo de XLR8 muito mais quadrúpede que o normal, que atravessa ele numa velocidade aproximada de 700 km por hora, sendo muito destrutivo e completamente insano. E não parou por aí, o Ben ele tava incontrolável num nível tão absurdo que todo mundo que se aproximava dele, ele pedia para que se afastassem, ele gritava para eles não correrem o risco de serem atingidos no raio de alcance da transformação e acabarem mortos, mas era inevitável. O rastro de destruição foi tão grande, começando pela polícia, exército e até mesmo os encanadores. Nenhum deles foi capaz de atingir ele, já que as suas armas não tiveram efeito algum, e com o risco de ameaça detectado, o Ben acabou se transformando num ser muito poderoso, talvez o ser mais poderoso que existia, transformando ele na forma que transcendia um poder incompreensível. O que todos estavam destinados a presenciar e sentir era ninguém menos que o Ben dando um fim a toda a vida do universo. Afinal, o alien a qual ele se transformou era ninguém menos que o Alien X, o alien onipotente do Omnitrix. Mas diferente do Alien X do universo principal, onde o alien ele tinha racionalidade, aqui o único objetivo dele é assassinar e destruir tudo à sua volta, trazendo uma versão primal para destruir tudo, até mesmo o universo. Mas felizmente para essa realidade, com a força do Alien X ultrapassando a própria realidade desse universo, ele alcançou vários e inúmeros outros universos pelo multiverso afora. Acho que a sorte de todos era que essa versão não continha a força total da realidade principal, já que esse daqui ele tinha um poder muito menos reduzido, e com esse poder ele tacou o sarrafo em muitos e múltiplos universos, trazendo agonia e tragédia. Mas quando ele passava a entrar em um universo no qual iria destruir tudo, ele já estava quase pronto para aniquilar tudo. Uma entrada dramática e surpreendente, parecia até bem... Deu ruim. Se todos os bens, igual na música, forem pra lá, na música lá do Alien X, já olhou umas 1000 vezes, isso vai acontecer, né? Eles poderiam ganhar daquele Alien X, porque todo mundo deve ter Alien X, né? 10 Ultimato, viado. Ben 10, o herói dos heróis,
junto com as outras versões dele mesmo. E o Azimuth, que sabia do funcionamento do Carnitrix, graças ao Dr. Paradoxo, que avisou eles dessa ameaça multiversal. Mesmo que todos tiveram êxito em mobilizar o Alien X, infelizmente não foi o suficiente. Todos os bens se viam derrubados por uma explosão de energia que liberava. Peraí, gente. O Ben 10.000 não deixaria tudo acabar tão fácil ou seu universo ser destruído. E com essa descarga de energia, o Ben acabou se destransformando do Alien X, que suplicou pro Ben 10.000 encerrar tudo isso de uma vez. E com o Azimuth dizendo que a única forma de derrotar aquele Ben seria de uma vez por todas, usando um ataque à distância, o Ben 10.000 decide se transformar no Atomic, que pra quem não tá lembrado ou não assistiu o Omniverse, é como se fosse um reator nuclear ambulante que lança um ataque contra o Ben 10 com energia máxima para destruir o Carnitrix, com consequência arrancando o braço do Ben por completo. E com a ajuda dos sapiens celestiais que reconstruíram o seu universo, o Ben ele podia voltar a ter uma vida normal ali, voltar com seus amigos, parentes e amigos de volta à vida, uma vida normal. Mas ele ainda se lembrava de toda a dor e sangue que ele causou a todos, sua prima morta, incinerada, ou seu avô esmagado. Ele se lembrou de tudo aquilo que ele fez pela visão dos alienígenas. Quando ele dormia, ele recordava de todas as mortes. Sempre que ele tinha pensamentos, ele recobrava um sentimento do Carnitrix ainda estar grudado no seu pulso. Isso mesmo sem ter mais braço. Sempre que ele se via no espelho, ele se lembrava dos monstros e refletia a imagem deles no seu próprio reflexo, sempre cansado mentalmente. Mas em um dos seus sonhos, ele se reencontrou com o Azimuth, que parecia ser o comum que ele havia encontrado no universo normal lá do Ben 10.000, mas na verdade ele se apresentou como alguém muito diferente. Disse pra ele que ele seria quem causaria dor e agonia. Depois de tanto sofrer com esses monstros na sua mente, ele reencontrou o Paradoxo, que sempre visita ele de tempos em tempos para assegurar que tudo estaria bem. Mas nesse dia em específico, o Ben ele desabafa, dizendo que ele não podia mais resistir a tudo que ele passou, e ele pede de uma maneira de viajar no tempo, ao passado, para evitar que tudo isso tivesse acontecido, que ele não conseguisse pegar o Omnitrix, o relógio, mesmo com o risco dele ser apagado da existência no processo. O Ben ele disse que não teria problema, afinal era isso que ele precisava, um tempo de paz, descanso, com o Ben adulto impedindo a criança de pegar o relógio, com ele desaparecendo. E antes de ser apagado, ele disse ao Paradoxo para dizer ao Azimuth realmente tentar seguir o seu conselho. A gente não sabe muito bem o que era esse conselho. Gente, é triste. Enfim, provavelmente era algo muito estranho, terminando por fim a história sombria de um Ben traumatizado. Gente, essa é a parte 1, tá? Como eu disse, eu vou fazer uma animação igualzinha, mas um pouco diferente. E eu vou mostrar pra vocês, acho que deve demorar 1 hora pra fazer. E eu vou postar. E dublado por mim mesmo, gente. Então já deixa o like e se inscreve aí. Falou!